Boa tarde, pessoal. Meu nome é Geraldine Brandeburg de Oliveira. Eu sou mãe do Maurício e do Guilherme Henrique Brandeburg de Oliveira. O Maurício é surdo oralizado, implantado coclear há 9 anos, né? Ele tem 10 anos de idade. E o Guilherme, ele é ouvinte, tem 14 anos de idade. Bom, eu sou também vice-presidente da Associação dos Surdos Oralizados do Rio Grande do Sul e trabalho no Ministério Público como assessora de Procuradoria de Justiça Civil aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer o convite, né, feito pela Keila, né, que é presidente da Amada, né, e eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre metodologias educacionais, tá? Ligado até um pouco à parte jurídica, né, de todo o conhecimento que eu adquiri nesses 9 anos de implante coclear do Maurício, né. Bom, assim, para nós começarmos, né, a questão das metodologias, é preciso voltar um pouquinho, né, antes da fase escolar. Hoje, né, todas as maternidades do país, elas possuem o teste da orelhinha, né, para ser feito em todos os bebês, para ser feita uma triagem auditiva, né, para averiguar se existe uma alteração na audição do bebê, né, e aí ser encaminhado para uma fono, né, que vai fazer audiometrias, vai colocar aparelho auditivo, vai fazer o Bera, né, e aí depois faz na sequência, né, se não tem ganhos com o aparelho auditivo, vai ser indicado daí pela fonoaudióloga e pelo otorrino o implante coclear ou o caminho de Libras, ou, né, os dois, né, isso vai depender da equipe médica que for atender o paciente, né. Bom, os pais daí têm esse leque de opções, né, e escolhendo o implante coclear, eu tenho para dizer para vocês que o caminho não é fácil, nenhum dos três é fácil, todos são difíceis, porque hoje em dia no país, né, nós temos poucas leis, né, que ajudam para a escola, principalmente, né, e assim a dificuldade é imensa dos nossos filhos, né, que são surdos, né, tanto oralizados quanto usuários de Libras, né, porque principalmente a questão da Libras, ela não se define e também não se encerra em ter apenas um intérprete de Libras, né? Mas então vamos ver assim, ó. Como é que, depois de implantado, ativado o aparelho, né? Independente da idade que essa criança implantar, ela vai ser como se fosse um neném, um bebê recém-nascido, tá? Ela vai ter que passar pelo processo de balbuciar, até chegar à fase de oralizar total, tá? Esse processo é a longo prazo. Digo de carteirinha para vocês assim, ó, que tem pessoas que falam que é muito rápido, coisa e tal. É rápido para os que são implantados simultâneos, né? E que implantaram antes de 1 ano de idade, porque nós temos no país, acredito que sejam poucas crianças, né? E via plano de saúde, né? E aí praticamente não existe tanta dificuldade quanto os nossos, né? O meu implantou com 11 meses o primeiro implante e o segundo com 1 ano e 10 meses. Mas assim mesmo ele tem dificuldade devido que quando você implanta um aparelho sucessivamente, tem que aguardar o outro aparelho chegar no mesmo patamar do primeiro, para depois dar prosseguimento aos mapeamentos, né? O Maurício chegou ao mapeamento, né, total, igual um ouvinte, né, com cerca de 6 para 7 anos de idade, mais ou menos, né. Hoje ele tem outros problemas que não são associados à surdez, né. E aí, assim, ativado esse aparelho, né, nós vamos ter que fazer uma base para essa criança. O que seria essa base, né? Seria, né, a gente ensinar para ela onomatopeias, né? O que são onomatopeias? São os barulhos, né? Barulhos dos bichos, barulhos dos objetos, né? Barulhos nossos mesmo, né? Por exemplo, né? Vamos dar vários exemplos, né? Cachorro latindo, au-au, o sapo, né? Rabbit, rabbit. O carro, vrum, 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 isso é uma onomatopeia. Uma porta batendo, que mais? Deixa eu ver. O barulho do salto, da gente andando, né, de salto alto dentro de casa, clac, 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 clac.
o barulho do relógio quando tá na parede, né, ou em cima de uma mesa, fazendo tic-tac, tic-tac. Isso tudo é onomatopeias. Esse processo todas as crianças passam, inclusive as ouvintes. Só que as ouvintes, elas são de modo mais natural. Por quê? Porque crianças ouvintes, elas aprendem acidentalmente a falar, a compreender, a ouvir, né? E crianças implantadas ou deficientes auditivas não é assim que ocorre, ela é de forma incidental. O que significaria isso? O implante coclear ele vai dar habilidade auditiva, né? Mas quem ouve é o cérebro. Até vocês devem ter visto a Paula Pfeiffer, né, que está divulgando surdos que ouvem e está fazendo várias palestras nesse sentido para os pais, né? É o cérebro que ouve, na verdade, né? Ele tem que decodificar, na verdade, né? Se fazer entender o que está ouvindo, né? Na verdade, né? E para isso acontecer, os surdos implantados, os aparelhados, eles, ainda que eles ouçam muito bem, eles têm a visão mais aguçada do que a audição. Não importa que o implante esteja igual a um ouvinte. Por quê? Porque muitos surdos implantados e sinalizados ou até aparelhados, eles têm, a grande maioria, problema de processamento auditivo. E isso é que significaria, né, a questão de ouvir com o cérebro, né? E embora quem ouça é o ouvido através do implante ou do aparelho auditivo, né? Bom, dito isto, né, o que eu tenho para falar para vocês? Tem que ser feito esse processo em casa, né? Das onomatopeias, fazer associações do que é uma maçã, do que é uma mesa, do que é uma cadeira, do que é um garfo, uma faca, coisas que há dentro de casa, roupas, vestuários da gente, né? Isso é uma camisa, isso é um óculos, isso é um brinco, isso é uma orelha, isso é uma boca, isso é um nariz. E sempre brincando com a criança, tá? Quando vai fazer uma receita de um bolo, fulano, senta aqui comigo, vamos fazer uma receita no bolo. A mamãe vai ler. Isso aqui, tem que colocar 2 ovos. Já começa aí. Chama a criança, puxa ela. Vamos pegar os ovos na geladeira. Mostra o que é ovos. Vamos pegar um copo de água. O que é copo? Pergunta para ela. Se ela não souber, você vai mostrar. Isso é um copo. Vamos botar água neste copo? Vamos abrir a torneira? Tudo que tu quiseres, né? Tu tem que dar ênfase na palavra que queres que eles aprendam, tá? Dentro de casa, isso, né? E isso se faz muito necessário. E, inclusive, até as questões de opostos simples, né? Triste, feliz, né? Curto, longo, atrás, na frente, do lado, do outro lado, em cima, embaixo, né? Gordo, magro, sabe? Pode ser feito com imagens, tá? Ou pode ser mostrado a uma pessoa na televisão, quando vai ver um filme no cinema, né? Olha como essa pessoa é gorda, como essa pessoa é magra, tá? Isso é uma preparação, né? Para educação infantil, na verdade, e para alfabetização. Por que que tem que ser feito isso? Porque assim, a escola vai ser bem difícil para eles se não tiver esta base. Mas pela lei da inclusão, não importa que a criança tenha implantado com 5, com 6 anos de idade. Se ela começar a falar a partir dessa idade, ela vai ter que fazer esse processo. Então, de onomatopeias, de opostos, né, de linguagem, porque senão ela não alfabetiza, não tem como alfabetizar, né? E isso vocês podem conseguir, né, um atestado da fono, né, ou do própria equipe médica, né, do centro em que foi implantado, né, dizendo como é que está a linguagem dessa criança, né, qual foi o tempo que ela implantou, né,
há quanto tempo ela está implantada, enquanto ela está ouvindo, para a escola ter esse conhecimento, né? E assim, ó, tem crianças surdas, né, que além da surdez, possuem déficit de atenção, possuem hiperatividade, né, e problemas, a grande maioria, em processamento auditivo, né, que é a parte do cérebro que ouve, né. O que seria o processamento auditivo? Entra, né, é tipo a velha da praça, aquele programa, sabe, do Carlos Nóbrega, do SBT, sabe? Ela ouve uma coisa, mas o cérebro, ele decodifica outra palavra. Isso tem como reverter através de muita fonoaudiologia, tá? E tem também a questão da hiperatividade, né? E do déficit de atenção, tá? Isso também tem como reverter através, né, de psicólogo, psiquiatra, né? E aí isso, inclusive até a própria equipe médica, se a escola suspeitar desse tipo dessas intercorrências no meio, né? Eles podem solicitar também tu pode tentar solicitar via equipe médica, né, que acompanha do centro de implante, esses exames, né, para poder dar um suporte para a escola, né? Bom, aí assim, feito esses exames, né, aí até o atendimento educacional ele consegue trabalhar melhor com essa criança, tá? E aí vai poder planejar também, né, melhor, né? Pela lei de inclusão, eles têm direito à adaptação curricular. Então não se preocupe se o seu filho, por exemplo, está na primeira série ou na segunda série e o coleguinha que é ouvinte está aprendendo coisas muito além deles. Eles são alunos inclusivos, eles têm direito a uma adaptação curricular, tá? Eles têm, o que seria adaptação curricular? De acordo com o que vai ser dado pela equipe multidisciplinar, né, de declaração, né, a respeito dessa criança, que ela está começando nesse caminhar, né, ela vai pegar a escola vai ter que adaptar ao nível que ela está. Então, por exemplo, se está aprendendo lá no segundo ano, fazer frase, coisa e tal, mas ela não está nem alfabetizada, né? E está precisando, por exemplo, aprender cores, sequência lógica, quantidade, frutas, né? Legumes. Não sabe classificar. Ela sabe que isso aqui é uma maçã, mas não sabe que está inserido como uma fruta, tá? A escola vai ter que providenciar isso aí, porque isso aí é direito dela de ser incluída. Aprendido isso e depois de alfabetizado, o que acontece? Vai acabar, né, que ela vai começar a acompanhar daí a turma, mas isso é a longo prazo, isso demora, né, para acontecer, sabe? Principalmente os que são implantados depois de 1 ano e meio de idade, tá? O que nós teríamos de métodos, né? Os métodos são visuais auditivos, fônicos visuais, ou fônicos visuais, como eles chamam, né? Nada mais é do que a cartilha Caminho Suave, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu tenho as 3. A cartilha Caminho Suave, que é um método todo, ó, onde a criança ela vai ter facilidade para aprender, tá? Muita facilidade, porque para eles é tudo visual, com escrito e falado também, né? Por exemplo, né? Aqui nós temos, ó, navio, a criança vai associar com navio, né? Temos também a outra cartinha da Caminho Suave, que é da 2ª série, que daí é um pouquinho mais avançada, depois que já tá lendo, né? E aí vai ter textos curtinhos, tem que começar com textos curtinhos. Quando estão começando a alfabetizar, né? Primeiro fazer o alfabeto, né? Ensinar o alfabeto, sequência numérica, quantidade, cores, né? Opostos, que é muito importante mais para frente, os opostos, por causa do antônimos, dos sinônimos que eles vão aprender, das palavras depois que vão ter que ser associadas. Tipo, esses dias o meu filho, ele não sabia o que era semblante, mas ele sabe o que é rosto, é o rosto da pessoa, né? Como é que tá o rosto da pessoa, né? Rosto ele sabe o que é, então vai ficar mais fácil, porque daí tu consegue tirar a imagem. A partir do momento que ele tem a apropriação dessa palavra rosto,
né? Ficou inserindo dentro da compreensão dele, fica mais fácil, tu não precisa pegar uma imagem e associar com semblante, né? Basta dizer é igual a semblante, é diferente de tal coisa, né? E aí também se começa nesse nível assim, né? Primeiro começa-se com pareamento, e aí se utiliza muito também o método TEACH. O método TEACH é um método utilizado por autistas, né? Que ele serve para crianças que têm dificuldade, não só autismo, mas para crianças que têm dificuldade na comunicação. A gente usa muitas PECs. O que são PECs? São imagens, né? Podem ser imagens de frutas, podem ser imagens de meios de transporte, rodoviários aéreos, né? Ou como esses... como pode ser utilizado também esses livros da Ciranda Cultural, né? Do Todo Livro, que é muito legal, tem muita coisa legal, né? Por exemplo, aqui nós temos de flores, de floresta, né? Da floresta, por exemplo, tem esse aqui, onde tem, ó, aranha, imagens, banana. Daí já começar a dizer, isso é uma banana. Ó, ela tá descascada, né? Que cor é a banana? Amarelo. Daí já tá treinando as cores. E tudo de forma natural, entendeu? Porque tudo isso vai servir de base depois para a educação. Não importa se ele está com 5, 6 anos de idade e recém implantou e vai começar. Isso é um trabalho também feito em conjunto em casa. Além da fono, além da escola mesmo, né? Que mais que nós temos aqui? Nós temos também a questão, ó, tem essa outra cartilha também da Caminho Suave, que eu indico também, que é muito fácil para eles, né? No processo de leitura, nós temos toda a coleção da Sônia Junqueira, que eu indico, tá? Essa coleção, ela vai indo aos pouquinhos, tá? A coleção que tem uma estrelinha é para os que estão começando a ler, tá? Que estão começando a juntar as letrinhas. Depois tem o terceiro, né? Que é o último nível, né? Que aí aqui, ó, para criança recém-alfabética, tá? E tem um intermediário, né? Que são os livrinhos, né? São vários livrinhos com 12 estrelinhas, que são para criança que domina as sílabas, tá? Então ela vai começar, primeiro tem que aprender a juntar as sílabas, depois fazer as sílabas, né, sozinha, depois juntar 2, 3 sílabas, né, e aí vai, tá? Temos também jogos também, né, para sala de aula também, né, de memória, masculino e feminino, quando entrar nessa... que pode ser feito, né, em sala de aula, com o professor, do Paulo Tadeu, tá? Tem jogos de aumentativo e diminutivo. Esses joguinhos aqui são baratinhos, são R$10, tá? Tem livraria, em qualquer livraria tem, ou na Saraiva, tá? Aumentativo, diminutivo, que tu pode brincar, a gente pode brincar com a criança em casa e também ser utilizado na sala de aula. Mas tudo tem que ter imagem, né? E as PECs, né? Deixa eu voltar para as PECs que eu me perdi. Questão das PECs, né? As PECs podem ser utilizadas em sala de aula, tipo assim, ó, quando a criança ainda não tem vocabulário suficiente, ela vai usar a imagem, tá? Por exemplo, de uma pessoa jogando vôlei, tá? Aquela imagem ali jogando vôlei, embaixo vai estar escrito educação física. Para a criança não ficar nervosa, ansiosa, porque ela não sabe falar e ela não sabe compreender ainda muita coisa, ela vai ter as PECs na classe dela. E aí a professora vai dizer para todos os alunos, né? Olha, nós vamos para a educação física, para a aula de educação física agora. Então a professora vai pegar aquela PEC e vai mostrar para ela educação física, nós vamos para a aula de educação física. Isso gera uma segurança para a criança, para saber para onde ela vai, né? E o que será feito nessa aula de educação física, né? Porque ela já associa imediatamente pela visão que ela vai jogar vôlei, vai jogar futebol, né? Porque a questão toda é que eles têm, às vezes, a visão, o cognitivo deles, visual, é mais além
do cognitivo auditivo, né? O que é o cognitivo? É a compreensão, né? Tipo, meu filho, por exemplo, a gente fez o PEP-3, que é um exame, né, para averiguar o cognitivo. Isso pode ser feito, esse exame PEP-3, né? Ou pode ser feito qualquer exame de teste cognitivo solicitado por uma psicóloga, tá? E aí dá pra gente fazer, a partir daí, montar um planejamento, tá? O Maurício tinha 6 anos de idade quando ele entrou na primeira série, né? Mas o cognitivo dele era de uma criança de 3 anos e meio para 4. Ou seja, a compreensão dele era uma criança, um bebezinho, né? E ele não teria condições de alfabetizar. Porque essa compreensão precisava ser trabalhada, aumentado o vocabulário para ele poder alfabetizar, né? Então a gente fez esse exame uma vez, né? Constatou isso, né? E aí começamos a trabalhar com a psicopedagoga, né? E com a escola, né? Cores, sequência lógica, números, né? Porque nada ele sabia, né? E a partir dali, em 2 anos, ele atingiu a mesma idade de uma criança ouvinte, né? E aí é só ir aumentando o vocabulário através de livros, né? Livros apropriados. Não adianta querer botar a criança para ler um livro que tenha 50, 100 páginas, né? Tem que ser livros apropriados, livros com trechos pequenos no começo, né? E isso é a longo prazo, não é uma coisa imediata. Fazer leitura muito em voz alta, né? Para ela poder se ouvir, para ela poder inserir aquilo ali dentro do ser dela, né? E poder se apropriar daquela palavra, do que está sendo dito, com muita imagem também escrita, né? E o que mais que eu teria para dizer para vocês, né? Fazer muitos os trabalhos, por exemplo, de geografia, de história. Utilizar muita criatividade em sala de aula, né? Com massinha de modelar, por exemplo, o meu filho hoje está no 5º ano, a prova dele e o conteúdo dele foi feito com massinha de modelar. Ele está aprendendo o sistema circulatório, respiratório, digestório. Então vamos botar isso no concreto, né? Que a visão é o concreto, né? Para eles, né? Eles precisam do concreto. Coisas abstratas eles não sabem o que é. Nós temos que mostrar. Então foi mostrado para ele o que eram os rins, o que é o intestino grosso, o intestino delgado, o estômago. E isso ele fez desenhos, né? Desenhos com massinha de modelar e foi apontando, escrevendo o que era, né? Cada um dessas imagens, né? Também tem a questão de mostrar muito o YouTube também, tem escolas que são indicadas, né? Através das plataformas do MEC, tem muito professor que junta também, né? Vídeos educativos, né, que estão no YouTube, né? Por exemplo, matemática para aprender. Matemática, somar, subtrair, dividir, multiplicar, eles precisam se apropriar do concreto. Como é que faz? Começa com aquela coisa bem básica, né? Contagem de balas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí põe sempre o numeral em cima, né? E aqui as balas, tá? E daí vai contando. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Para ele ir associando. Isso se chama pareamento no método TEACH. Isso é muito bom para a criança fazer pareamento. Pareamento de cores, pareamento de números, né? E de associações de números, né? Com quantidade, né? E é bem legal, assim. A criança aprende muito rápido, assim, né? E a gente vê que é prazeroso também, não tem aquela questão, sabe, de ter uma aversão ao aprendizado, né? Geralmente a criança quando entra assim na escola, né? As escolas todas são construtivistas no Brasil. O que é construtivismo? A professora dá a ideia, né? E o aluno tem que construir em cima daquilo ali. Só que é extremamente dificultoso para eles, porque eles não têm a imaginação, a memória auditiva eles não têm. Então eles têm que criar essa memória auditiva. O que é essa memória auditiva? A imaginação, né? O concreto, né? E daí esse método é extremamente difícil para eles nas escolas. Então, assim, o que a gente aconselha, né? Que seja feita essa parceria, né? Entre a fono que atende, entre a associação que você pertence, para a associação também ajudar, a equipe multidisciplinar também, né?
E a família, principalmente a família em casa, né? Porque eles precisam muito da gente, né? Para fazer essa base de ajuda também para a escola, né? Porque todos em conjunto acabam ajudando eles a alavancar bem mais rápido a fala, né? Como por exemplo, né? Meu filho não sabia falar na escola, né? Para poder alfabetizar. Eu quero ir no banheiro fazer xixi. Ele pegava a PEC e dizia, eu quero, dizia só xixi. E aí a professora ajudou ele, uma professora extremamente inclusiva, né? Só que isso foi passado para ela, porque o Ministério da Educação, ele não tem passado para os professores como é que funcionam as questões, as particularidades dos implantados. Então isso a gente tem que passar, né, para eles, né? E através da equipe, de uma associação, né? E de nós mesmos, né? Enfrentar isso, né? E daí foi passado para ela e ela começou a fazer, né? Ela dizia, fazia junto com ele, né? Dizia, Maurício, vamos aprender a falar. Eu quero ir no banheiro fazer xixi, fazia palavra por palavra, até ele associar, né, com a PEC, né? Em 3 semanas, ele começou a falar toda a frase e aí retira a imagem, porque não precisa mais, ele já sabe, já se apropriou daquele conceito, daquele significado e significante, tá? Mesma coisa assim, tornem eles mais independentes, né? Vão no bar da escola, né? Ou para conversar com o coleguinha, incentivem, né? Também, né? Na escola, né? Mas converse com o fulano, pergunta qual é o nome dele. No começo, pode ser extremamente difícil, né? Mas perguntem, né? Fácil de perguntar, ajudem, né? Filho, faz assim, qual é? Vai falando palavra por palavra, né? O nome do coleguinha. E aí incentiva, aí depois diz, meu nome é fulano de tal, né? Aos pouquinhos vai ajudando eles, entendeu? A desenvolver não a linguagem só, mas também isso, a linguagem necessária para depois finalizar na escrita, né? E a compreensão é de extrema importância, né, para eles, né? Para a interpretação de textos, para depois conseguirem fazer uma prova de geografia, de história, de ciências. Cada vez mais vai ficando. Os que não têm dificuldade, agora a gente vê assim, crianças que não têm dificuldade até o 3º ano, às vezes pode acontecer, e de ter dificuldade posteriormente no 4º, 5º ano. Porque essa dificuldade não existia antes, né? Para os que são implantados, né? Porque simplesmente ela tem uma boa base. E a questão toda é que os livros de escola, a partir do 5º ano, são com palavras extremamente complexas, né? Tipo, transformar. Ela pode saber o que é mudar, mas não sabe o que é transformar, que é a mesma coisa. Ou tipo, semblante, que nem meu filho, né? Sabe o que é rosto, mas não sabe o que é semblante. Então tem que ir fazendo associações. E às vezes pode não saber o que é. Tem crianças implantadas que chegam no ensino médio que não sabem o que é barro, o que é célula, o que é... E é isso que a gente quer evitar, a gente quer propagar a informação para todas as famílias, para que elas busquem a inclusão escolar dessa criança, né? Com metodologias apropriadas, né? Então, as metodologias que seriam importantes seriam o método TEACH, com as PECs maravilhosas para a sala de aula. Inclusive, pode ser colocado em quadros, assim, né? Os horários da sala, né? Educação física, português, matemática, com figuras, né? De cálculos, por exemplo, a matemática. E a escrita é muito importante já, porque como eles são muito visuais, eles acabam decorando, né? A escrita e a imagem junto, entendeu? E aí depois melhora até para poder escrever, não só para fala, né? Fazendo isso aumenta, né, a fala, né? Outro método que é muito legal, que inclusive vai ter uma palestra agora, né, daqui a pouquinho com vocês aí, ou não sei se já teve, né, porque o meu vídeo de palestra, ele é gravado, né? O Kumon é sensacional, porque gradativamente vai dando essa noção para a criança, tanto para fala, quanto para escrita, né, quanto para compreensão, né, dessa criança, né? E assim, em termos gerais, seria isso. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho de cada coisa, assim. Pode ser que vocês tenham ficado um pouco, assim, muitas perguntas, né? Mas espero que as gurias consigam aí, né, prestar essas informações, né? Que até a gente participou,
né, de uma ida para Brasília, né, e elas estão a par das coisas que estão acontecendo, né, no Ministério da Educação, junto às secretarias da Educação dos estados, né, e com os professores, né. Uma coisa, assim, por fim, que eu gostaria de dizer, né, que tentem usar o FM em sala de aula, que é muito importante, colocar a criança bem na frente, né, e também dar muita informação aos professores. Existem cartilhas da empresa Cochlear, da Medel, da Advanced Bionics, dando informações aos professores também. Faltou essa parte eu dizer também, né? É que o tema é muito extenso e eu tô tentando falar o máximo possível, né? E tá acabando meu tempo também, né? Mas, assim, vocês tentem fazer de tudo, né? Para os seus filhos, né? E acaso não dê certo com a escola, lembre-se, existe o Ministério Público hoje, Regional Educação. E se a Secretaria de Educação não resolver, vão ao Ministério Público Regional da Educação para pedir a inclusão das suas crianças, porque isso é um direito deles, é um direito de serem incluídos, é um direito de serem respeitados, né? Porque isso é pro futuro deles, né? Para eles não serem mais dependentes de vocês, né? E poderem alçarem voos, como eu digo para Keila, né? E para Artemisa também, né? Minhas amigas daí, né? Pra Tati Braga também. E aí eu mando um grande beijo para vocês, né? Espero, assim, que eu tenha conseguido falar bastante coisa, assim, né? De interesse, né? De todos, né? E que eu tenha conseguido falar tudo que era necessário, né? Embora o tempo exíguo, né? E um grande beijo para vocês aí de Manaus, né? Tô sabendo que aí tá bem quente, aqui tá frio pra caramba. E espero um dia poder conhecê-los todos vocês, tá? E força para todos nós que somos pais de implantados, que nossos filhos vão ser vencedores nessa vida. Um grande beijo para vocês.